Você passou anos tentando fortalecer sua mente do jeito errado. Aplicativo, rotina impossível, desafio de 30 dias que dura 3. E no fim, você continua cansado. Cansado por dentro, com a cabeça barulhenta, com a sensação de que vive reagindo. Só que tem uma ironia aqui. Há mais de 2000 anos, sem internet, sem dopamina barata, sem algoritmo, um grupo de pessoas já tinha um manual prático para isso. E não, estoicismo não é frase bonita para foto, não é pensamento positivo, não é ser frio, não, é fingir que nada dói. É um jeito simples de viver com a mente firme, mesmo quando o mundo fica caótico. Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos estoicos, simples, repetíveis, reais, que fortalecem sua mente todos os dias. Não são hábitos instagramáveis, são hábitos que funcionam em silêncio. E fica comigo até o final, porque o hábito 5 é o mais ignorado e provavelmente o que mais está sabotando sua estabilidade mental. E antes de começar, uma regra. Você não vai tentar fazer os 5 de uma vez. Esse é o erro que destrói todo o progresso. Você vai escolher um e praticar por 7 dias, porque a mente não muda num dia épico, ela muda nos dias comuns. Vamos começar. Sabe aquela sensação de já estar atrasado para um dia que nem começou? O despertador toca. Seu corpo ainda está meio fora de você, mas sua mente já está correndo, já pensando no que tem que fazer, no que ficou pendente, no que pode dar errado, no que alguém vai cobrar. E você nem abriu os olhos direito. É como se alguém ligasse uma TV dentro da sua cabeça no volume máximo. No segundo em que você acorda, notícia, mensagem, cobrança, barulho. E o problema não é que isso te destrói de uma vez. É pior. Isso te drena no modo silencioso. Você vai vivendo assim e um dia percebe que chega no meio da tarde já cansado, sem saber exatamente por quê. E uma parte disso começa aqui, no jeito que você inicia o dia. Agora, eu não vou te mandar virar monge das 5 da manhã. Não vou te pedir rotina perfeita. Não vou te pedir milagre. Eu vou te pedir algo quase ridículo de tão simples. 10 minutos. Acorde 10 minutos antes. Só isso. E esses 10 minutos são seus. Sem agenda, sem celular, sem conversa, sem mundo. Só você. Respira fundo. E presta atenção numa coisa que a maioria esquece. Esse dia ainda está limpo. Ainda não deu errado. Ainda não tem briga. Ainda não tem pressão, ainda não tem cobrança. É uma página em branco. E se você começa o dia já sendo invadido, você passa o dia inteiro reagindo. Os estoicos tinham uma prática simples: começar o dia a partir do centro, não do caos. Não é misticismo, é domínio interno. Você não controla o que vai acontecer lá fora, mas controla o estado mental com que você entra no dia. E tem um detalhe que parece bobo, mas muda tudo. Não pega o celular assim que acordar, porque quando você olha o celular primeiro, você convida o mundo inteiro a entrar na sua cabeça antes de você estar nela. Você começa o dia vivendo a vida dos outros, o humor dos outros, as urgências dos outros, e aí você vira um homem reativo. Agora faz o teste. 10 minutos. Sem tela, sem ruído, só respiração e uma intenção simples, uma só. Hoje eu vou ser firme. Hoje eu não vou me explicar. Hoje eu não vou agir no impulso. Hoje eu vou fazer uma coisa bem feita. Uma intenção vira âncora e o resto do dia muda o tom. Porque amanhã não é só o começo do dia, ela é o comando do seu cérebro. Se o comando é caos, o dia vira caos. Se o comando é calma, até o caos lá fora fica mais fácil de atravessar. E agora que você colocou sua mente no lugar, tem algo que o seu corpo está esperando há horas. Algo básico. Algo tão simples que chega a ser absurdo a maioria ignorar. E mesmo assim, é um dos hábitos mais poderosos da lista. Você acorda e a primeira coisa que coloca para dentro é café.
Ou pior, notícia, rede social, ansiedade. Mas tem algo que seu corpo está esperando há 6, 7, 8 horas. Água. Simples assim. Enquanto você dormia, seu corpo estava trabalhando, regulando hormônios, processando memórias, reparando tecidos, mantendo você vivo, em silêncio. E quando você acorda, ele está desidratado. Agora pensa comigo, você pediria desempenho máximo de um motor que passou horas sem combustível? Não, mas você faz isso com seu corpo todo dia. Um copo de água, só isso. Antes do café, antes do celular, antes de qualquer estímulo. Água. Não precisa limão, não precisa suplemento, não precisa ritual complexo. Só água. Parece pequeno demais para importar, né? Mas aqui está o que acontece. A água ativa seu metabolismo, acorda seus órgãos de forma gradual, melhora sua clareza mental logo cedo, reduz aquela névoa mental da manhã. E tem algo ainda mais importante. Você manda uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu me priorizo. Antes de produzir, antes de responder, antes de correr, você se cuida. Os estoicos falavam muito sobre autodisciplina, mas autodisciplina não começa em grandes batalhas. Começa nas pequenas decisões invisíveis. Beber água ao acordar é um ato simples de autocontrole. Você está dizendo, eu não ajo no impulso, eu ajo com consciência. E o mais interessante, quando você constrói disciplina no pequeno, ela começa a aparecer no grande. Quem cuida do corpo de manhã, cuida das decisões à tarde. Quem respeita o básico tem mente mais estável. E agora que sua mente começou o dia no centro e seu corpo recebeu o que precisava, ainda tem algo travado, algo rígido, algo que está carregando o peso do dia anterior. E se você não soltar isso, vai carregar tensão o dia inteiro. Eu não vou dizer faça exercício, porque quando você ouve essa palavra, seu cérebro já cria resistência, academia, roupa específica, tempo que você acha que não tem, segunda-feira que nunca chega. Não é isso. Eu estou falando de 5 minutos, só 5. Quando você acorda, seu corpo está rígido, pescoço travado, ombros tensos, coluna comprimida, e você simplesmente pula da cama direto para as obrigações, sem transição. É como sair de um estacionamento e entrar direto numa rodovia a 120 km/h. O corpo precisa de passagem, de ajuste, de despertar real. Agora presta atenção nisso. Movimento não é só físico. Movimento é químico. Quando você se alonga, caminha um pouco, move as articulações devagar, seu cérebro entende uma mensagem. Estamos vivos, estamos ativos, estamos no controle. A circulação melhora, a oxigenação aumenta, a mente clareia. E você nem percebe que isso mudou o seu estado interno. Os estoicos entendiam algo que a gente esqueceu. Corpo e mente não são separados. Marco Aurélio não falava de disciplina só mental. Ele falava de manter o corpo funcional, porque um corpo negligenciado enfraquece a mente. Você não precisa correr 5 quilômetros, você precisa acordar seu sistema. Estique o pescoço, gire os ombros, movimente a coluna, faça agachamentos leves, caminhe pelo corredor, respire enquanto faz, preste atenção no que sente. Parece pequeno, mas sabe o que é poderoso? Começar o dia agindo, não apenas pensando. Muita gente acorda e entra direto na cabeça. Você entra pelo corpo e, quando o corpo está desperto, a mente segue. Um corpo parado acumula tensão. Uma mente acumulando tensão perde estabilidade. E se você já começou o dia com 10 minutos de centro, já hidratou seu corpo. Agora você está fisicamente presente. Mas tem algo que ainda pode sabotar seu dia inteiro. Algo invisível. Algo que fica na sua frente o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você sai da cama, olha ao redor e vê bagunça, roupa jogada, cama desfeita, mesa cheia,
objetos espalhados, parece detalhe, mas não é. O cérebro registra desordem, mesmo que você diga que não liga. Existe uma parte da sua mente que continua processando aquilo em segundo plano. É como ter várias abas abertas no navegador. Você não está olhando para elas, mas elas continuam consumindo energia. Agora presta atenção nisso. Quando você arruma a cama, quando organiza uma superfície pequena, quando coloca algo no lugar certo, o cérebro registra uma vitória. Pequena, mas concreta. Havia desordem, agora há ordem. Havia algo pendente, agora está resolvido. E isso muda o seu estado interno. Não é sobre limpeza perfeita, é sobre sinal mental. Você começa o dia dizendo: eu controlo o que está ao meu alcance. Os estoicos falavam constantemente sobre isso. Foque no que depende de você. O trânsito não depende. O humor dos outros não depende. A economia não depende. Mas sua cama depende. Seu quarto depende. Seu espaço imediato depende. Epicteto viveu como escravo antes de se tornar filósofo. Ele sabia que muitas coisas na vida não estavam sob controle, mas o que estava ao alcance, ele dominava. Esse hábito é sobre isso. Não é estética, é domínio. É você provar para si mesmo logo cedo que não está à mercê do caos. E tem algo ainda mais profundo aqui. Ordem externa gera clareza interna. Um ambiente organizado reduz ruído mental. Menos estímulo visual, menos distração, menos sensação de sobrecarga. Você não precisa virar minimalista radical. Precisa apenas criar um pequeno ponto de ordem, porque quem organiza o espaço, organiza decisões. Quem constrói disciplina no detalhe, constrói firmeza no caráter. Agora seu dia já começou diferente. Você não foi sequestrado pelo celular, hidratou seu corpo, movimentou energia, criou ordem, mas ainda existe algo que, se você não vigiar, vai corroer sua mente lentamente. Algo que parece inofensivo, mas que consome mais energia mental do que qualquer problema real. Existe algo que está drenando sua energia todos os dias. E não é trabalho, não é responsabilidade, não é falta de tempo. É o seu próprio pensamento sem controle. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem aconteceu, criou cenários, antecipou problemas, imaginou rejeições, reviveu discussões antigas, e seu corpo reagiu como se fosse real. Coração acelerado, tensão no ombro, respiração curta, mas nada estava acontecendo. Era só a sua mente. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas acredita em tudo que pensa, mas pensamento não é fato, é apenas atividade mental. Os estoicos tinham uma prática simples e brutal: separar o que é realidade do que é interpretação. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Você recebe uma mensagem curta, sua mente interpreta como frieza, você imagina problema, mas o fato é simples. Foi apenas uma mensagem curta. Você transforma suposição em sofrimento e repete isso todos os dias. Fortalecer a mente não é eliminar pensamentos, é aprender a observá-los. Quando um pensamento surgir, pergunte: isso é fato ou é interpretação? Isso está acontecendo agora ou é projeção? Esse pequeno espaço entre pensamento e reação é liberdade. Você não precisa reagir a cada ideia que passa pela sua cabeça. Não precisa alimentar cada medo. Não precisa transformar cada possibilidade em tragédia. Mente forte não é mente silenciosa, é mente treinada. E treinamento começa com observação. Quando você começa a observar seus pensamentos, em vez de ser arrastado por eles, algo muda. Você ganha estabilidade, ganha clareza, ganha poder interno. E esse é o hábito mais invisível da lista. Porque ninguém vê você fazendo isso, mas você sente. E isso muda como você vive o dia inteiro.
Percebe uma coisa? Nenhum desses hábitos é espetacular. Nenhum exige talento, nenhum exige dinheiro, nenhum exige virar outra pessoa. Começar o dia sem ser sequestrado, beber água, mover o corpo, criar ordem, observar seus pensamentos. Simples, quase ridiculamente simples. E é exatamente por isso que funcionam. Porque mente forte não nasce de grandes discursos, nasce de pequenas repetições. O erro da maioria é querer mudar tudo de uma vez. Segunda-feira perfeita, rotina perfeita, versão perfeita. E abandonar na quinta. Não, você não vai começar os 5 amanhã. Você vai escolher só um, e vai praticar por 7 dias. Sem drama, sem anúncio, sem precisar contar para ninguém, porque a verdadeira força não faz barulho. Ela se constrói em silêncio. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a própria natureza. Não euforia constante, não motivação infinita, mas estabilidade, clareza, coerência entre o que você pensa e o que você faz. E quando você repete pequenos hábitos, todos os dias, um dia você percebe algo diferente. Você reage menos, se distrai menos, se sabota menos e começa a confiar mais em si mesmo. E confiança interna é o verdadeiro poder. Agora eu quero que você faça algo simples. Escreve aqui nos comentários, pequenos hábitos, mente forte. Não é frase bonita, é compromisso. E escolhe um dos 5, só um. Comece amanhã. E observe, porque no fim das contas, a mente não se fortalece num dia grandioso, ela se fortalece nos dias comuns. E amanhã é um deles. Nos vemos no próximo treino mental.